Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa sétima aula do nosso curso sobre eh, complexidade da gestão condominial. Então, nós estamos abordando vários temas de uma forma que a gente possa compreender o quão é complexo se administrar um condomínio, mas quando a gente entende quais ferramentas podem ser utilizadas e quais as estratégias nós podemos utilizar, a coisa fica mais fácil da gente trabalhar. Então, tudo é uma questão de buscar conhecimento para que a gente possa aplicar, não é, de uma forma mais assertiva e que gere o valor percebido aos moradores. Então, hoje a gente vai abordar um tema referente à manutenção. Aparentemente, ele pode ser simples, mas eu gostaria que a gente desenvolvesse dentro de uma visão mais estratégica e financeira quando a gente olha para as manutenções. Ok? Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje e, como sempre, eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela. Ok, ok, maravilha. Colocar aqui no modo apresentação. Aqui a minha canetinha. Ok, então o nosso tema hoje é a gestão da manutenção, segurança e sustentabilidade. Bom, então nós temos, no aspecto da manutenção, nós temos aqui três tipos de manutenção que são importantes à compreensão. Então, nós temos a manutenção preventiva, a manutenção corretiva e a preditiva. Então, uma gestão que a gente chama de eficiente de manutenção, ela vai ser vital para preservar o valor do patrimônio. Veja que essa palavra aqui ela é extremamente importante. Quer dizer, por que a manutenção ela é essencial, né? Porque ela vai contribuir para preservar o valor do patrimônio. E o que isso significa dizer? Você vai evitar acidentes, manter o conforto dos moradores e minimizar custos inesperados. Então, observe que tudo isso, né, contribui para que a gente faça o que? A preservação do valor patrimonial. Bom, então, vamos detalhar um pouco aqui os três tipos de manutenção. A manutenção preventiva, ela consiste o quê? Em ações programadas para prevenir o quê? Falhas e preservar a vida útil de equipamentos e sistemas do condomínio. Exemplos que a gente pode dar: a limpeza periódica de caixas d'água, manutenção de elevadores, inspeção de bombas e sistemas elétricos. Então veja que a prevenção evita que quando o problema ocorre, às vezes, dependendo da gravidade, ele pode ser caro, né? Como também ele pode trazer uma série de desconfortos para os condôminos. Então, imagine, por exemplo, o caso do elevador parado por falta de manutenção. Olha o transtorno que isso pode trazer para a comunidade como um todo. Geralmente, essas manutenções preventivas, os condomínios residenciais, ela não é muito utilizada. Então, geralmente, os condomínios residenciais trabalham mais com esse tipo de manutenção aqui, que é a corretiva. Ou seja, ele vai se referir às intervenções que são realizadas após a ocorrência de falhas, né, ou defeitos. Ela é
geralmente o quê? Onerosa, né? E pode acarretar paralisações ou riscos. Exemplo, conserto de vazamento, uma tubulação, a troca de equipamento queimado ou quebrado. Por exemplo, aqui você pode ter, por exemplo, aquecimento de gás do condomínio, né, que se você não faz a preventiva e ele apresenta problema, até você trocar o equipamento ou consertar o equipamento, o condomínio vai ficar sem água quente. Então, tudo isso ocorre e esse tipo de manutenção corretiva, ele às vezes traz o quê? Custos onerosos para o condomínio, né? E o outro tipo de manutenção, que a gente chama aqui de preditiva, ela se baseia o quê? No monitoramento constante, então você tem esse monitoramento, e na análise de dados. Então, duas coisas: monitoramento constante, análise de dados para antecipar falhas. Olha aqui. Então, aqui você pode dizer, já prever em quantos dias aquele equipamento pode ter uma falha e já é previsto que pela análise dos dados, né? Utiliza tecnologia, inspeção técnicas ou sensores para prever desgastes e agir preventivamente. Então, observe que essa manutenção preditiva, ela age em comum acordo com a manutenção preventiva, né? Porque eu já antecipo, então eu volto a fazer aquela ação programada com base na utilização desses dados, né? Então, você pode ter como exemplo análise de vibração em motores e elevadores, medição de desgastes em rolamentos ou sistemas de climatização. Mas observe que, de uma maneira geral, como isso aqui ele tem um custo mais elevado, então eles só muitas vezes utilizados em empreendimentos muito grandes, né, que requerem essa atenção em função dos custos que são envolvidos, principalmente quando envolve sensores. E quais são as vantagens, né, de uma gestão proativa? Primeiro, é a redução dos custos financeiros a longo prazo, porque, como a gente viu, as manutenções corretivas, quando elas acontecem, geralmente é difícil você fazer a previsão orçamentária em cima desse tipo de manutenção, né? Então, quando ocorre, às vezes você pode ter gastos e você vai precisar de taxa extra para cobrir determinado conserto. Então, você tem também o menor impacto na rotina do condomínio, quer dizer, isso não é uma preocupação diária que você tem devido, né? Se você trabalha com as manutenções preventivas, elas já são programadas, então você diminui esse impacto nas rotinas. Outro ponto importante é o aumento da segurança e da confiabilidade dos sistemas, né, que são envolvidos para garantir a funcionalidade do condomínio. Outro ponto importante, né, chamar aqui também para ser discutido, é esses planos de inspeção, laudos técnicos e cronogramas obrigatórios, né? Então, o cumprimento das obrigações legais e técnicas é fundamental para o funcionamento seguro e regulador do condomínio, né? A gente tem algumas normas que são envolvidas, normas técnicas, e a gente deve prestar atenção e seguir rigorosamente essas regras. Então, com relação ao aspecto da inspeção em planos, nós podemos ter aqui, por exemplo, o cronograma de manutenção, ou seja, você elaborar um calendário anual programando vistorias, manutenções e inspeções obrigatórias no sistema do prédio, como elevadores, bombas, para-raios, gás ou extintores, né? Então você faz toda uma programação aqui para manter isso dentro de uma previsibilidade para que você não caia em surpresas, né, que podem acontecer.
Outra coisa importante são esses laudos técnicos aqui, né, que eles são muito importantes aqui. O que são isso? Eles são documentos emitidos por profissionais habilitados, atestando as condições seguras de equipamentos e estruturas. Por exemplo, laudo estrutural, laudo de incêndio, né, de gás, de SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Então, esses equipamentos, é importante eles terem o quê? Esse laudo técnico. Por quê? Porque atesta as condições seguras de funcionamento do equipamento. Por exemplo, se você faz uma manutenção no sistema de gás, por exemplo, é importante que ele venha acompanhado desse laudo técnico. A mesma coisa do SPDA, por exemplo, o laudo técnico aqui é fundamental. E também outro ponto, dentro dessas inspeções e planos, que são os checklists, né? Quer dizer, a utilização de listas de verificação para inspeções rotineiras, facilita a organização, evita esquecimento e ajuda no planejamento preventivo. Quer dizer, então, é você ter aqui uma planilha, né, com esses itens, né, que você pode utilizar. Pode ser por meio eletrônico, através do tablet, né, por exemplo, ou então uma prancheta, né, ou aí impresso, onde você pode fazer toda essa inspeção programada, checando item por item. As obrigações legais que a gente tem aqui seria respeitar normativas da ABNT e legislações municipais e estaduais que são envolvidas. Então, isso aqui é importante a gente prestar atenção. E manter laudos e registros de manutenção arquivados para auditoria e apresentação a órgãos fiscalizadores quando necessário, né? Principalmente quando a gente trabalha com aqueles laudos de vistoria do Corpo de Bombeiro, que aqui em Belo Horizonte a gente chama ABCB, né? Em outros estados pode ter uma variação de nome, mas é importante você ter esse documento arquivado para quando chegar uma fiscalização do Corpo de Bombeiro, você ter esse documento que ateste que o prédio teve essa vistoria do Corpo de Bombeiro. Muito bem. Então, outro ponto aqui, que é importante, né, que a gente está trabalhando, agora a gente olhar o aspecto da segurança física, eletrônica, controle de acesso, portarias e CFTV. Então, observe que o escopo que a gente se refere aqui de manutenção, ele é bem amplo, né? E você trabalhar isso com a visão estratégica, né, dentro de um orçamento, requer muita atenção, profissionalismo e experiência para fazer esse planejamento orçamentário. Então, a segurança, como a gente sabe, é uma das maiores demandas dos condomínios hoje, né? E como a gente sabe, a gente vive num país cuja violência e criminalidade urbana ela é crescente, né? E isso envolve uma abordagem integrada de recursos humanos, tecnologias e procedimentos claros. Isso aqui é importante quando a gente trabalha com essa questão da segurança. Esses três recursos aqui é importante: humano, tecnológicos e os procedimentos de segurança, eles têm que ser bastante claros e eles têm que ser cumpridos pelas pessoas. Então, não basta você ter a tecnologia só, ter os procedimentos claros, se os recursos humanos não respeitarem esses procedimentos aqui. Então, a segurança física, o que que nós temos aqui? Nós temos a portaria, que hoje ela pode ser presencial ou remota. Já a portaria tradicional ainda é muito utilizada, mas a opção por portaria remota pode oferecer o quê? Maior controle, custos reduzidos e tecnologia embarcadas em condomínios de perfil moderno. Quer dizer, então, isso aqui é uma alternativa ao modelo tradicional.
A gente tem também os que a gente chama aqui dos controles de acesso, né, que é a implantação de sistemas, né, da identificação eletrônica, pode ser cartões, tags, biometria, reconhecimento facial, para moradores, visitantes, prestadores de serviços e entregadores, registrando horários e movimento. Então, veja que esse controle de acesso é extremamente importante para a segurança do condomínio e, em hipótese alguma, ele deve ser negligenciado. Outro ponto que a gente tem é gestão de chaves e registros, quer dizer, controle rígido do acesso a áreas restritas, depósitos e áreas técnicas, reduzindo riscos internos. Então, aqui só pessoas, né, qualificadas podem ter acesso a essas áreas técnicas e também respeitando as normas ABNT de segurança e outras, né, que são envolvidas para essas atividades, né? Treinamento de funcionários, isso aqui é importante, a capacitação dos profissionais de portaria e segurança para reconhecer situações de risco e agir de acordo com protocolos. Isso aqui geralmente não é uma coisa que é comum. Quer dizer, você não tem esse treinamento constante. Às vezes a pessoa só recebe um treinamento antes de ir para o condomínio e quando chega lá, ele fica anos e não recebe nenhum treinamento específico para aquela atividade. Bom, com relação à segurança eletrônica, né, o que que a gente tem de uma maneira geral? Está sendo CFTV, que são circuitos fechados de TV, né, como é comum a gente ver nas portarias, que é a instalação e manutenção de câmeras de vigilância em pontos estratégicos para monitoramento e gravação de imagens, né? Então, isso aqui, quando a gente fala de gravação de imagens, isso aqui tem que ter muito cuidado, porque existe também a Lei de Proteção Geral de Dados, então isso aqui tem que ter um controle muito rigoroso. Os alarmes de incêndio, que são sistemas sonoros e visuais para alerta de incêndio, invasão ou incidentes. A integração de sistemas, que são plataformas, né, que integram imagens, alarmes e portaria, centralizando o quê? A gestão da segurança em um só ambiente. Armazenamento e LGPD, né, em relação ao LGPD, garantir que o armazenamento das imagens e dos dados de acesso respeite a privacidade dos usuários. Então, isso aqui é muito sério, né? Isso aqui também está relacionado com essa parte aqui que a gente chama da gravação de imagens, né? E outros dados dos moradores ou visitantes. A sustentabilidade é outro ponto importante aqui, que referimos-se ao uso racional de recursos, à gestão dos resíduos e certificações verdes. Então, a sustentabilidade hoje, ela é um diferencial que, além de contribuir para o meio ambiente, ela reduz custos e agrega valor ao condomínio. Isso aqui, quando você tem uma certificação, por exemplo, eu trabalhei num empreendimento certificado, né, que fiquei 6 anos trabalhando nesse empreendimento e durante os 6 anos a gente nunca aumentou a taxa de condomínio, ainda demos uma economia de 4 milhões de reais. Por quê? Porque a sustentabilidade, que é importante, ela reduz custos na operação. Que a maior despesa num condomínio é a operação, né? Quer dizer, o custo de você manter um condomínio, ele não é barato. Então, o uso desses recursos, né, que a gente está se referindo aqui, nós temos o quê? A água. Então, a gente pode incluir o quê? A instalação de redutores de vazão, sistema de reuso de água, por exemplo, a água da chuva. Eu já trabalhei muito com isso aqui é extremamente importante. Incentivo ao uso consciente da água, manutenção preventiva para evitar vazamento. Isso aqui, principalmente na parte de irrigação, isso aqui às vezes traz muito problema e por isso que é importante, né? Aqui, por exemplo, o caso daquela manutenção preditiva é extremamente importante nesse caso aqui do uso da água,
e também no uso da energia. Então, as iluminações LEDs, por exemplo, os sensores de presença em áreas comuns, que às vezes, para a luz não ficar acesa muitas horas sem uso naquele espaço. Então, esses sensores de presença são muito importantes. Sistemas fotovoltaicos para geração de energia e automação para otimização do uso. Então, tudo isso aqui são medidas que você pode adotar que reduzem o custo do condomínio, custo operacional. A gestão de resíduos, aqui é outra questão importantíssima, né, que é a coleta seletiva. Né, você pode implantar alguns pontos que são exclusivos para separação e destinação correta de resíduos recicláveis, orgânicos e perigosos. Né? Isso aqui você pode trabalhar isso aqui através de programas de educação ambiental e campanhas de conscientização, quer dizer, educação dos condôminos quanto à importância da separação e descarte correto, informativos, parcerias com cooperativas de reciclagem, tudo isso é importante para a questão da gestão dos resíduos. E também nós temos os resíduos especiais, que são os descartes que você tem que fazer de forma adequada para lâmpadas, eletrônicos, óleo de cozinha, pilhas e baterias. E as certificações verdes que a gente tem, que é, por exemplo, nós temos o LEED ou o selo Procel Edifica, que valoriza o condomínio frente ao mercado e comprova boas práticas ambientais. Então, isso aqui já existe estudos que mostram a valorização do empreendimento em função também daquilo que eu falei da redução dos custos de operação. E projetos sustentáveis, você pode ter as hortas comunitárias, telhados verdes, bicicletários, campanha de redução do consumo e incentivo ao transporte sustentável. Então, isso aqui são atividades que contribuem para a redução de custos. Né? E, finalizando aqui a nossa aula de hoje, que foi uma aula rápida, mas ela dá uma dimensão dessa complexidade. Né? Então, aqui está meu contato, aqui estão os meus livros, né, que eu publiquei sobre aqui condomínio e perspectiva multidisciplinar e excelência na gestão condominial. Vocês podem adquirir aqui na YClap. Tá? Então, foi um grande prazer, né, estar aqui com vocês, né, e mais esse encontro, né, da nossa aula, que foi muito importante. Espero que vocês estejam formando, né, a dimensão do quão complexo que é gerenciar um condomínio, assim como uma empresa. Então, vocês estão vendo que existe similaridade entre esses aspectos da gestão do condomínio com da gestão empresarial. Existe semelhança, é claro que os condomínios são diferentes, mas fica essa mensagem, né, da gente pensar também os condomínios como empresas. Ok? Um abraço e até a próxima.